Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências, né? E com conteúdo na aula de ciência, as células e suas estruturas. Vamos falar de célula, né? Como a célula se desenvolve. Então, a célula ela é a menor unidade estrutural do ser humano, ou seja, para constituir um ser humano, né? A sua menor estrutura, sua menor partícula se chama célula, né? Teremos aqui uma pequena introdução, mas a gente ainda pode falar que as células elas são caracterizadas por células animais e células vegetais, né? Você poderia até pensar, a célula ela é apenas uma bolinha, professor, ela vai se dividir, essa célula. Sim, mas a gente pode falar de diversos aspectos da célula. Inclusive, a gente pode falar de doenças que podem ser tratadas por meio de divisões celulares, né? De pegar uma célula e poder dividir ela através do seu material genético. Aí vamos falar aqui, nessa pequena introdução, a célula é a unidade estrutural funcional dos seres vivos e apresenta como parte fundamental membrana plasmática, citoplasma e material genético. Então, pessoal, quando eu falo da célula em si, ela vai ser constituída inicialmente. Membrana plasmática será aquela parte que irá envolver a célula, né, em seu envoltório, irá proteger, será a membrana protetora. Teremos também o citoplasma. No citoplasma será o líquido gelatinoso, a qual teremos as organelas celulares. Professor, o que são organelas celulares? Organelas celulares são pequenas estruturas que irão segmentar a célula, facilitando o seu trabalho, ajudando ela a exercer suas diversas funções. Tá bem? Lembrando que cada célula ela tem suas particularidades. Por exemplo, se eu tenho uma célula epitelial, uma célula do tecido epitelial, ela vai ser diferente de uma célula lá do fígado. Então, porque ambas células, cada célula de cada lugar, né, de cada particularidade, vai ter sua função. Bom, gente, e o material genético vai estar no núcleo da célula. O material genético é justamente esse que vai dar a particularidade da célula, né? Esse material genético ele vai estar de acordo com o ser, né, que a constitui aquela célula. Por exemplo, é uma planta que tem uma célula vegetal, então é específico daquela planta. É um animal, um cachorrinho, então ele tem a célula específico daquele animal, né? E também da sua particularidade, né? Do determinado tecido. Porque a gente sabe que as células em união elas vão formar um tecido, né, gente? Teremos aqui descrito por Robert Hooke, porque Robert Hooke foi ele que descobriu, que analisou a célula, né? Descobriu que teria ali partículas que seriam partículas mortas, porém ele não analisou essas partículas em específico, não viu que aquela estrutura, né, aquela partícula poderia ter estruturas vivas. Mas por que ele não analisou isso? Porque ele viu que justamente seria células, seria partículas mortas, então ele viu que teria cavidades, mas não teria vida naquela cavidade. E foi cavidade de uma cortiça de uma casca de árvore, ou seja, uma célula vegetal, né? E inicialmente ele não chamou de célula, e sim chamou de célula porque apresentava cavidades como essa daqui. Posteriormente irei explicar. Dá uma olhadinha. Pronto, tá indo. Vamos lá, né? Então, como eu falei, né, análise de uma cortiça, foi visto células, mas células mortas, cavidades com parede celular. Ele viu que tinha paredes celulares, ele viu que seria pequenas cavidades que poderiam abrigar determinado material que poderia ser genético, né? Então foi a primeira descoberta que ele caracterizou como sendo células. Então a célula é composta por membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Ela pode ser dividida, né? Pode ser reconhecida também, né, como seres eucariontes, ou seja, definida com núcleo. Então, célula com um núcleo organizado, célula eucarionte, está um núcleo no interior da célula. Já a célula com o seu material genético
né, disperso em todo o seu citoplasma, né, em determinadas partes do citoplasma, pode estar em um lugar, pode estar em outro. A gente chama de procarionte porque não tem um núcleo definido. Aí vamos para cá. Flagelo. Flagelo, então o flagelo ele vai fazer parte dessa célula, desse seu material. Ele vai fazer com que a célula possa se locomover, né? Vai ter determinadas regiões que a célula irá se locomover. Também terá células sem flagelo, que serão células fixas, né? Que não se locomovem. A maioria delas são, né? Então teremos aqui as organelas citoplasmáticas. Por que citoplasmáticas? Porque estão localizadas no citoplasma e são organelas sim, organelas celulares. Cromatina, que irá envolver, né, também uma proteção do núcleo, né? Teremos o nucleolo, que vai ser uma parte de citoplasma, né, do núcleo, do material genético, o protegênio, né, onde irá envolver sim o material genético. Membrana nuclear, essa sim é uma membrana bem protetora. Complexo de Golgi, está aqui. Ribossomo. Lisossomos, que é a organela que vai fazer digestão de células mortas, né? Então, tem aquela célula que está ativa, né? Está trabalhando, e ela vai ter dentro dessa célula o lisossomo, que vai fazer digestão de partículas mortas, né? De células mortas. E pode absorver usando como material de combustível, né? De sua alimentação, né? Indo para cá, teremos aqui o retículo endoplasmático rugoso, essa parte daqui, e o retículo endoplasmático liso, ou parecendo um encéfalo, né? Mas na verdade aqui são pequenas estruturas, como se fosse uma teia de aranha, como se fosse algumas hastes interligadas. Microvilosidades, cadê as microvilosidades? Aqui, microvilosidades. Teremos o peroxissomos, microfilamentos, filamentos intermediários, microtúbulos. Então, vemos que aqui teremos vários filamentos, esses vermelhinhos, né? Aqui teremos os microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. A mitocôndria, que é basicamente